Eu quero nessa manhã poder falar sobre relacionamentos. Eu creio que alguns relacionamentos eles têm o poder de definir o nosso destino. Todo relacionamento ele querendo você sim ou não, ele vai definir o seu destino. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos a quem nós estamos ouvindo e as pessoas que estão influenciando a nossa vida. Em todo momento da sua vida, em todas as decisões que você vai tomar ou que você irá tomar, você sempre vai ser influenciado por uma voz. Toda decisão que você toma é baseado naquilo que você está ouvindo. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Josafá era um rei, que era rico, que tinha influência, que tinha glória, mas vai fazer algo que lá na frente trouxe uma consequência para todo o seu reinado. Josafá vai fazer uma aliança com quem ele não deveria fazer. E o problema dos nossos relacionamentos é que, em muitas vezes, nós estamos nos aliançando com pessoas que nós não deveríamos nos aliançarmos. Nós estamos caminhando com pessoas que nós não deveríamos caminhar. Porque existem pessoas que vão nos levar para mais próximo de Deus, e existem pessoas que nos afastarão de Deus. Tudo baseado nesse relacionamento. E os nossos relacionamentos são as maiores influências da nossa vida. Todo relacionamento, ou todos o seu óico de relacionamento com pessoas, diretamente eles influenciam na sua vida. E quando eu digo que elas são referências, são influências para a nossa vida, quer seja para o bem, quer seja para o mal. O fato é que as nossas alianças definem a nossa caminhada e o nosso destino. A Bíblia diz que Josafá faz essa aliança com Acabe. Ele já era alguém bem-sucedido, não precisava daquela aliança, mas ele vai fazer essa aliança. E o problema dessa aliança é que num determinado momento, Josafá vai até Acabe. E o que Acabe vai fazer? Acabe vai fazer um banquete para receber Josafá. Na minha Bíblia diz que Acabe fez um banquete, mas não revelou qual era o plano que ele tinha para Josafá. Às vezes, pessoas vão se aproximar de você de uma maneira tão sutil que você não vai perceber a real intenção que elas têm para com você. A intenção de Acabe era fazer com que Josafá lutasse uma guerra que não era dele. E às vezes você está fazendo alianças com pessoas, e essas pessoas vão usar você para lutar guerras que não são suas, mas delas. E esse é o problema, muitas vezes tem sido o problema. Então, Josafá não necessitava fazer essa aliança com Acabe, porque Acabe era esposo de uma mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, mas ela era uma mulher abençoada. Quem sabe o nome dessa mulher? Era abençoada essa mulher ou não era? Sim ou não? Vai se aliançar a uma mulher chamada Jezabel, que não era uma boa influência, vamos colocar assim. Mas mesmo assim ele vai fazer essa aliança com alguém que ele não precisava.
E ele, quando a gente começa a ver mais para frente, ele vai lutar uma guerra que não era dele, consequentemente ele quase morre, porque ele estava fazendo ou fez uma aliança com alguém que ele não deveria fazer. E o que eu quero trazer para você nessa manhã é que existem pessoas que saíram do caminho certo, perderam bênçãos porque se aliançaram com gente sem propósito. Existem pessoas que se aliançaram com pessoas que não deveriam estar aliançadas e por conta disso perderam a bênção que o Senhor tinha para a vida delas e por conta disso elas perderam o propósito. Porque relacionamentos definem aonde nós iremos chegar. Todo relacionamento, ele define aonde nós iremos estar. E o problema de você se aliançar com gente que não tem propósito é que você pode colher frutos amargos porque você está se aliançando com pessoas desleais. Esse é o problema. E eu pergunto, como posso ser abençoado se caminho com pessoas que carregam consigo um mal? Como que Deus me abençoa se eu estou aliançado com pessoas que eu não deveria estar aliançado? Com pessoas que não têm um propósito. Nós como igreja, nós precisamos andar com pessoas de propósito. Nós precisamos andar e nos aliançarmos com pessoas que nos aproximam mais de Deus. Todas aquelas pessoas que te chamam para mais próximo de Deus, esses sim, você deve fazer alianças. Esses são seus amigos de verdade, esses são os que querem o seu bem. Porque amigo de verdade confronta o outro. Alianças verdadeiras falam por gerações. E nós precisamos caminhar com pessoas aliançadas. Nós precisamos estar aliançados. Como que eu posso tomar posse do que Deus tem para a minha vida se eu estou cercado de gente que quebra princípios? Como que Deus vai me abençoar? Como que eu quero que a minha vida prospere se eu estou cercado de pessoas, aliançado com pessoas que têm quebrado princípios? Deus é um Deus que não quebra princípios. Os princípios de Deus são inegociáveis. E é isso que muitas vezes tem deixado ou impedido Deus de nos abençoar realmente, de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe? A aliança que Josafá vai fazer com Acabe destruiu o seu lar, acabou com a fé. O seu filho Jorão levou toda a sua casa a uma ruína, levou todos os seus filhos à morte, por conta de uma aliança errada. Eu não estou aqui para falar de relacionamento sentimental, longe de mim falar disso. Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você escolhe para viver uma vida inteira. Porque essa pessoa, ela pode te aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida, como ela pode te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é muito sério. Porque existem pessoas que estão muito firmes na fé, conhece alguém, desvirtua, sai da fé. Alianças erradas. Alianças erradas. Uma aliança errada acabou com a família de Josafá, fazendo com que ele perdesse todo o seu legado.
A maior herança que nós podemos deixar para alguém não é aquilo que nós construímos materialmente, mas é aquilo que nós deixamos no coração de cada pessoa. Esse é o maior legado. O legado de um pai não é aquilo que ele deixa de herança para o filho, mas aquilo que ele coloca como princípio no coração do seu filho. Esse é o maior legado. Porque material se perde. O que se constrói à base de princípios fica eternamente. É para sempre. Então deixa eu te dizer algo aqui nessa manhã. Não basta você servir a Deus. Não basta simplesmente você servir a Deus. É necessário que você caminhe com pessoas que também sirvam a Deus. Não adianta você apenas dizer eu sirvo a Deus, mas caminham com pessoas que não servem a Deus. O que você precisa é dizer eu sirvo a Deus e caminho com pessoas que também servem a Deus. Porque vocês estão no mesmo propósito. Estão andando na mesma fé. Sabe, irmãos? Existe um perigo muito grande nos dias atuais. O maior perigo dos dias atuais é nós firmarmos alianças que Deus certamente reprovaria e que compromete o propósito da sua vida. Se você puder abrir a sua Bíblia e se a mídia puder projetar para mim Êxodo 30, 34, 10, 12. Êxodo. Eu não havia pedido, mas capítulo 10. Aqui no telão. Então disse, eis que faço aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Ou seja, existe um perigo para nós firmarmos aliança que Deus reprova. E o problema é que às vezes nós firmamos alianças, mas não consultamos a Deus sobre isso. Mas nós estamos querendo. Porque toda aliança que compromete o propósito, Deus não aprova. E Deus não abençoa. Sabe? Você que está aqui nessa manhã, você prova ser alguém de propósito quando você caminha com pessoas de propósito. Você só prova se realmente você tem um propósito quando você está caminhando com pessoas que realmente têm um propósito, têm o mesmo propósito que você. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Nós não podemos, porque nós precisamos caminhar com pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Olha para você ver como que é um exemplo claro disso que eu estou falando. Quando a Arca da Aliança fica na casa de Abinadab, nada acontece. Davi fica sabendo que a arca está na casa de Abinadab e decide ir buscar a Arca da Aliança. E ele vai buscar a Arca da Aliança levando consigo carros de bois para trazer a Arca da Aliança. Coloca a arca no carro de boi e vem trazendo a arca. Só que em um dado momento a Bíblia diz que um dos bois tropeça, a arca vai cair e alguém coloca a mão na arca
E naquele mesmo momento, aquele homem, ele é fulminado. Ele morre. Essa foi a primeira tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança para Israel. Mas por que Davi não conseguiu trazer a Arca no primeiro momento? Vocês conseguem imaginar o porquê que Davi não conseguiu trazer a Arca naquele primeiro momento? Por que ele errou em trazer a Arca daquela forma? Davi levou muita gente sem propósito para trazer a arca. A Arca da Aliança não era para ser trazida em carro de boi. Quem deveria trazer a Arca da Aliança não era um carro de boi, eram os levitas da casa de Israel. Alguém que tinha propósito. Só que a segunda vez, o que Davi vai fazer? Davi não levou carro de boi, pastor. Davi levou as pessoas certas para trazer a arca. E o que eu quero dizer para você nessa manhã? Davi, ele leva adoradores para trazer a arca como deveria ser trazida para Israel. Ande com pessoas de propósito. E você vai ver que a sua vida vai ser extremamente transformado. Se aliancie com pessoas que realmente caminhem em direção ao Senhor. Caminhem com quem tem o mesmo ideal que você. Faça aliança com quem está indo na mesma direção com você. Não se aliancie ou não se alinhe com pessoas que querem roubar o seu melhor. Não faça aliança com quem quer completar aquilo que falta nele, mas em você. Existem pessoas que estão aliançando com você porque querem tirar algo que você tem que elas não têm. Por que Josafá, por que Acabe queria Josafá? Porque Acabe precisava de Josafá para a guerra. E existem pessoas que querem aliançar com você porque você tem algo que elas não têm e que elas precisam de você. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. Quer ver um exemplo muito claro? Vou te dar um exemplo. Doutora Joara, faz favor. Mônica, faz favor. Velhice, faz favor. Vou usar as mulheres hoje, hein? A pastora Joara Noemi. A Evelise é órfã. Faz favor. A Mônica é Ruth. A Bíblia diz que órfã chora, beija e vai embora. Órfã chora, você tem que ter chorado. Beijou Noemi e foi embora. Ruth não chora, não beija Noemi, mas diz para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, e a partir de hoje eu caminho do seu lado. Nem todo mundo que beija você, que chora por você, tem uma aliança com você.
Obrigado. Você entende isso? Nem todo mundo que vai beijar você, nem todo mundo que vai chorar com você, vai ter uma aliança verdadeira com você. A aliança de Ruth com Noemi não estava baseada em um sentimento, mas em um propósito, em um princípio. E a sua aliança precisa estar baseada naquilo que é propósito e naquilo que é princípio. Princípios são imutáveis, são inegociáveis. Talvez seja isso que nos falte nos dias atuais. Não meça uma verdadeira amizade pelo sentimento, mas meça essa verdadeira amizade pelo comprometimento da aliança. Não baseie as suas amizades naquilo que o seu amigo está te entregando sentimentalmente, mas baseie as suas amizades no comprometimento da aliança que ele tem com você. Você sabe por que Mefibosete sentou à mesa? Por que Mefibosete vai sentar à mesa? Por que Mefibosete vai sentar à mesa e o rei vai dizer assim: a partir de hoje você comerá como se fosse um dos meus filhos? Por quê? Porque a aliança de Jonatas com o pai de Mefibosete, com Davi, falou por mais de uma geração. Alianças verdadeiras sempre vão permanecer e vão te colocar no destino. Relacionamentos definem destinos. E o destino de Mefibosete foi mudado por conta de uma aliança verdadeira. Só se assenta porque o pai, Cílio, havia feito uma aliança certa. Quais são as alianças que você tem feito? Com quem você tem andado? Quais são as pessoas que têm influenciado a sua vida? As suas alianças de hoje vão determinar onde você e a sua casa vão chegar amanhã. As alianças que você fazem hoje determina aonde você vai chegar amanhã, aonde os seus filhos chegarão amanhã. São as alianças que você fazem hoje. Alianças corretas deixam um legado de bênção por gerações. Cuidado com quem você se relaciona. Existe um ditado lá em Minas Gerais. Eu acho que é só lá em Minas Gerais que tem esse ditado. E diz assim: diga-me com quem você... Como que é? Tem muito mineiro aqui, não tem? Tem muito mineiro aqui? Diga-me com quem anda. Mas a Bíblia ela é mais contundente, que ela vai dizer assim. Ela vai dizer assim: não vos deixe enganar, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você jovem, cuidado com quem você anda. Você jovem, cuidado com quem você faz aliança. Você de maior experiência, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem está aconselhando você. Cuidado com essas vozes que você está ouvindo. Porque outro dia eu estava na casa do Alessandro fazendo célula e terminou a célula e ele disse assim para mim: pastor, por que
Por que Satanás caiu? Caiu porque ele queria ocupar o lugar de Deus. Amém. Mas o problema todo não foi Satanás cair. Foi Satanás influenciar 1/3 dos anjos para cair junto com ele. 1/3 caiu junto com ele. Esse foi o maior problema. 1/3 caiu junto com ele. E nós precisamos entender isso. Que essas alianças que nós temos feito, esses relacionamentos que nós temos trazido para as nossas vidas, eles influenciam diretamente a nossa vida. Ele influencia diretamente o nosso destino. Ele reflete exatamente dentro da nossa casa. Ele reflete diretamente na vida dos nossos filhos. Por exemplo, você pai, você sabe com quem o seu filho está andando. Você sabe quem o seu filho está ouvindo. Quais são as vozes que os seus filhos estão ouvindo? Porque, consequentemente, se você ouve mal, o seu filho também vai ouvir mal. Isso é algo inevitável. E o problema todo é que Josafá está dizendo para Acabe: ei, a partir de hoje, o meu povo será o seu povo. Só que quando nós vamos ler a sequência de 2 Crônicas 18, a partir do versículo de número 4, Josafá vai falar assim: ei, você precisa consultar o Eterno. E a Bíblia diz que Acabe reúne, se não me falha a memória, alguns profetas, não do Senhor, mas de Baal, para consultar. E quando Josafá diz: oh, mas espera aí, não tem ninguém aqui que possa falar com o Senhor? Acabe vai dizer para ele assim: tem um profeta aí, só que ele só profetiza contra mim. É um tal de Miqueias aí que só fala aquilo que eu não quero ouvir. Esse é o problema de você estar conectado com pessoas que não falam a mesma língua que você, que não professam a mesma fé que você. Mas eu quero mostrar algo para você. Eu estou cheio de... Eu gosto de fazer isso para que isso realmente fique... Para que isso marque realmente o seu entendimento de como as vozes influenciam as nossas decisões. Quem é bonitão? Aqui é um influenciado. Aqui
é a má influência. Aqui é a boa influência. Culto de célula, nós temos a liberdade de fazer isso aqui, tá, pessoal? Porque se você ainda não participa de uma célula, eu quero te convidar a estar numa célula. Eu quero te convidar a fazer parte de uma célula. Por quê? Porque toda célula, nós temos uma dinâmica para fazer com que você participe. Então, se você ainda não participa de uma célula, é membro dessa igreja, está visitando essa igreja, nós queremos fazer um convite. Eu quero fazer um convite, o Cílio quer convidar você, a Ana Paula e o João quer convidar você, o Alessandro quer convidar você a estar numa célula conosco. A Vanessa e o João, falei, Vanessa e o João. Troquei o nome não, né? Oh, meu Deus, Vanessa e o João. É porque eu comecei com a Ana Paula, desculpa, eu comecei com a Ana Paula. Eu comecei com a Ana Paula. A Ana Paula começou e a Vanessa e o João. Estou ficando velho. Meu Deus. Mas influenciou. Está vendo aí o poder da influência? Influenciou a favor. Mas participe de uma célula. 106 da Jabes, provavelmente nós vamos mudar, né, legal? 56 da MEI e na Rota 22, na casa do Alessandro, na segunda. As outras duas são na sexta, a partir das 8h30. Participe conosco, vai ser muito benção. Segura. Quer te amarrar sempre. Esse aqui não é igual. Puxa, balança. O que acontece é o seguinte: todo influenciado, ele vai balançar para um lado e para o outro. Em todo momento ele vai para um lado e para o outro. A questão toda é a voz que o influenciado está ouvindo. Fala para ele, não tem nada a ver. E cerveja. Vamos para Deus, vamos para Deus. Vamos orar. Existem vozes que sempre estão disputando o seu coração. Existem vozes que estão sempre disputando o seu coração. Volta a corda. Volta a corda. Volta a corda. Volta a corda. A decisão final nunca será a voz que você está ouvindo. A decisão final de escolher sempre será sua. É você que escolhe. Se você quer uma influência boa
ou ruim. O poder da influência nunca está na voz que você está ouvindo, mas em você escolher para qual lado você quer ir. A decisão final sempre será sua. É você que escolhe com quem você quer andar. É você que escolhe com quem vai te colocar numa rota de destino. É você que escolhe se o propósito te coloca para mais perto de Deus ou se te afasta mais de Deus. É você que escolhe. A escolha sempre será sua. Você escolhe. As meninas vão subir. É sempre você que escolhe a quem você vai ouvir. Sempre você. Sabe, existe algo hoje, o Alessandro fala muito sobre isso, que vale mais do que dinheiro hoje, chamado network. Vale muito mais do que dinheiro. Porque network quer dizer conexões, não é isso? Conexões. Quero te dizer que alianças certas valem mais do que ouro. Amizades certas valem mais do que ouro. Grave isso. A influência que você permite hoje será o destino que você viverá amanhã. A influência de hoje será o destino que você viverá amanhã. Quem influenciava José? A voz de Deus. Por que ele resiste à tentação? Porque ele era influenciado pela voz de Deus. Por que Sansão cai? Porque Sansão estava sendo influenciado por uma voz que não vinha de Deus. Essa é a diferença. Influenciado por Dalila, perdeu a visão e perdeu a sua força. Às vezes, vão ter alianças que só querem distrair você para te tirar do propósito. Apenas isso. Uma distração para te tirar do propósito. Eu te pergunto nessa manhã, quais são as vozes que têm puxado mais forte para que você tenha cedido? Quais são as vozes?